Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Em sessão plenária da última quarta-feira, vereadores aprovaram em primeiro turno a Lei Orçamentária Anual, que fixa despesas e estima as receitas para exercício financeiro da cidade em 2024. O relator da proposta orçamentária, enviada pelo Executivo em setembro, explicou as principais alterações realizadas pelo relatório final aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Segundo o vereador, o orçamento de 2024 é de 110 bilhões e 700 milhões de reais, 16% maior em relação ao valor destinado para o ano de 2023. Além da inclusão da previsão de gastos com a experiência de implantação da tarifa zero no transporte público aos domingos, todas as pastas foram beneficiadas com aportes. Mais 200 milhões para a área social, para a função social. A Peloa já chegou na casa de forma muito bem contemplada, a área social, mas tivemos uma participação na audiência pública da assistência social com todos os trabalhadores, ativistas, os munícipes, apresentaram várias demandas e eu consegui acolher algumas, totalizando 2 bilhões e 500 milhões de reais, o maior orçamento para assistência social da história da cidade de São Paulo. Mananciais é um tema também muito importante, porque atende às periferias da cidade de São Paulo. Garante, por exemplo, a preservação das duas represas mais importantes que temos quando analisamos com relação ao fornecimento de água para a cidade de São Paulo e para a Grande São Paulo. Nós temos também regularização fundiária, além das duas represas, reurbanização de favelas. Então é um tema sensível e que vai ao encontro das necessidades da nossa parte mais pobre da nossa cidade, que são as periferias. A aprovação simbólica pela maioria dos vereadores em plenário contou com o registro de abstenção do vereador Fernando Holliday, do PL, e votos contrários dos vereadores da bancada do PSOL e dos vereadores Hélio Rodrigues e Luna Zaratini, ambos do PT. Apesar da gente ter as audiências, apesar de algumas demandas que vieram das audiências terem sido acolhidas, há vários mecanismos para que esse orçamento não seja discutido de forma transparente. Um deles é a subestimação da receita, ou seja, se subestima menos, né, o que vai ser gasto na LOA e se gasta mais. Em 2022, quase 9 bilhões de diferença. Então, esses 9 bilhões não foram discutidos pela sociedade. Então, isso é algo que a gente considera grave. Também a gente vê o aumento, a cada ano que passa, da utilização de um recurso que são os contratos emergenciais, que deveriam ser usados em último caso. Deveria ser uma exceção e não uma regra, porque contrato emergencial não precisa de licitação. Isso significa que não tem concorrência e não tem transparência e pode onerar mais ainda os cofres públicos. 4 bilhões de reais no recapeamento da cidade das ruas de algumas avenidas da cidade de São Paulo. Em contrapartida, a gente tem UBSs com falta de medicamentos básicos aqui na nossa cidade. A gente tem uma falta de investimento na Secretaria do Verde e Meio Ambiente para fazer o manejo de poda das árvores. A gente tem 53 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e, em contrapartida, a gente tem 35 bilhões de reais no caixa. O presidente da Câmara reforçou que é preciso incluir no orçamento, para a votação em segundo turno, um valor para uso, se necessário, com relação ao desfecho da privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no caso do município não ser anuente com a concessão. O município de São Paulo é detentor do serviço de exploração de água e esgoto. Nós temos uma receita aportada ao Tesouro Municipal da ordem de 7,5%, mais 13% de investimentos. Como isso não foi negociado até o presente momento, encerrado, nós teríamos que abrir uma rubrica para a segunda votação de aportes de recursos suplementares da Sabesp,
para que nós possamos fazer uso no ano que vem, caso ela seja vendida. Não é possível que o município entregue a preço vil ou não entregue a concessão, que é uma opção que o município tem. Ninguém pode dizer eu sou contra ou a favor. Como está hoje, eu sou contra. É preciso que nós, neste momento, deixemos todas as portas abertas. E veja que nós estamos deixando a porta aberta até para a concessão, mas também para enfrentarmos a eventual assunção dos serviços que o município possa ter que aportar recursos. O líder do governo ficou satisfeito com o substitutivo aprovado e comentou sobre a tarifa zero e a assistência social. Uma coisa importante nessa votação de hoje foi a rúbrica do Domingo Zero, que são de 500 milhões de reais, que é o impacto da gratuidade do ônibus aos domingos. Então a ideia é que os munícipes possam ter essa gratuidade para que visitem os museus, visitem os parques, nós temos inúmeros pontos turísticos e a gente pensa sempre nas pessoas mais simples da cidade. Você fala em assistência social, é pensar na pessoa. E o prefeito Ricardo Nunes e a Câmara, todos os projetos que vieram no sentido de ampliar o atendimento às pessoas que mais precisam, é o que a gente quer. Málio, como sempre, é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio estar com você, com os nossos telespectadores, Carol. Málio, a gente acabou de ver a reportagem da Elis Marina, né, sobre a votação, em primeiro turno do orçamento da cidade para o ano que vem, um orçamento de 110 bilhões de reais. E já um pouco alterado, se a gente for analisar a primeira proposta, porque assim, a Prefeitura, o Poder Executivo, manda um projeto de lei para a Câmara Municipal de São Paulo. É evidente que os vereadores avaliam, recebem as demandas por audiências públicas e tudo mais. E normalmente se nota que aquele valor de 107 bilhões, mais ou menos, que quando chegou o projeto, ele passou para 110 bilhões, não é? E 700 milhões. Então já houve um aporte por causa das demandas e tudo aquilo que os vereadores coletam de informações. Questões interessantes, como essa questão, por exemplo, já da previsão de uma tarifa zero aos domingos para o transporte público, isso já é também, vai precisar de dinheiro, claro, é como se fosse na sua casa, você tem as prioridades. E que chama atenção também é a prioridade, e conforme o relator, o vereador Sidney Cruz disse, para a questão de áreas sociais. Porque a cidade de São Paulo, ela é uma cidade, a gente imagina numa cidade dos nossos sonhos, né? Todo mundo trabalhando, por exemplo, mora na periferia, não preciso me deslocar, porque na periferia eu vou ter meu emprego, eu vou ter meu meio de transporte. Não é assim, isso é uma utopia. Já foi assim, só que a cidade cresceu de uma maneira desordenada. Então agora o que tem que ser feito é, pelas periferias, a gente tentar começar a arrumar a casa. E essas verbas, evidentemente, a gente vê que elas estão aí. Aprovado em primeira votação, como disse a Carol, votação simbólica, evidente que ainda haverá discussões para votação em segunda e esse valor, inclusive, de repente, pode até ter alguns ajustes. Então, por isso que a gente tem que aguardar, porque ainda vem muito debate por aí. Tem o prazo para as emendas, agora é para os vereadores apresentarem emendas também, né? Exatamente, e baseado muito essas emendas nas questões que chegaram através das audiências públicas, que são tão importantes, que são as demandas que são trazidas pela população e que viram emendas que acabam sendo anexadas ao substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento, que foi aprovado em primeira votação. Vamos aguardar agora a segunda. Com certeza. Agora a gente vai falar da CPI da Enel, porque os vereadores da CPI da Câmara visitaram a CPI da Enel da Assembleia Legislativa do Estado, a ALESP, na última quarta-feira. Os parlamentares do Estado e do município firmaram um acordo informal para a colaboração mútua de informações. A visita dos vereadores foi para selar a colaboração mútua com a CPI da ALESP, que tem o mesmo viés: investigar o mau atendimento da concessionária de energia e buscar o ressarcimento de prejuízos aos consumidores. O presidente do colegiado na Câmara entregou um resumo das informações apuradas até agora. No nosso caso, na Câmara Municipal, instalamos pós aquele evento climático extremo, aqueles vendavais do dia 3 de novembro,
com o resultado que foi um desastre a resposta da Enel. E aqui na Alesp, eles instalaram no começo, no primeiro semestre, por quê? Porque a Enel já vinha dando sinais de queda na qualidade, de desmantelamento das equipes de trabalho, de redução do quadro de funcionários, de falta de equipamentos, de falta de materiais elétricos. A relatora da CPI da Enel na Alesp falou sobre os principais achados do colegiado estadual que vão compor o relatório. Lá, a CPI da Enel foi instalada em maio por causa das constantes falhas de energia e mau atendimento. Temos diversas divergências, tanto na questão do investimento em manutenção, que é o OPEX, né, que não é algo que seja rentável à empresa, porque ele praticamente não conta na revisão tarifária que é feita de 4 em 4 anos. E isso é um dos principais motivos pela Enel não fazer investimentos em manutenção, e somente quando tem uma extensão de rede, que é um investimento que ela conta como revisão tarifária. Um outro problema que é muito grave, que foi detectado, é a questão das informações fornecidas pela empresa Enel para a agência reguladora ANEEL. Então, quem fornece todos os dados, quem faz o expurgo de eventos climáticos extremos e quem determina se aquilo é um evento climático extremo ou não, também é a própria empresa. Então, a raposa cuida do galinheiro. O presidente da CPI estadual declarou que o colegiado também vai visitar a Câmara Municipal e levar o relatório final deles para colaborar. Mais 15 dias a gente já deve ter finalizado todos os nossos trabalhos, ter finalizado algumas oitivas aí que ainda estão pendentes. E em relação à Câmara de São Paulo, a gente teve o compromisso aqui com eles, por ser a cidade que mais tem clientes da Enel São Paulo, pela grandeza da cidade de São Paulo, da importância que a cidade tem, da gente colaborar totalmente com a CPI deles, aqui finalizando o nosso relatório, levar pessoalmente, nós deputados, levar esse relatório para poder embasar também o trabalho deles na Câmara de São Paulo. A gente precisa rediscutir os modelos que são colocados para a questão da distribuição de energia elétrica. Modelos de privatização têm causado sérios riscos para a população, têm causado diversas questões, impedido que a população tenha aí uma qualidade da energia, uma qualidade do serviço. Mário, a relatora da CPI da Alesp apresentou informações interessantes, como essa relação da revisão tarifária com a falta de investimentos por parte da Enel. A gente já, através do próprio Câmara em Ação, a gente já discutiu esse tema e uma coisa tem que ficar muito clara. Se na época da Eletropaulo, por exemplo, você tinha cerca de 11 mil funcionários, de repente cai para 8 mil e cai agora para 3 mil, cerca de 3.500 funcionários, é evidente que não pode funcionar. Não vai funcionar mesmo. As agências que a gente se dirigia nos bairros, elas fecharam. Você tem que andar muitas vezes, passar de um bairro para o outro para tentar resolver lá uma questão da sua conta de luz. Você liga, você não tem atendimento, as pessoas não retornam. A gente até falou aqui. Tem uma ligação que entra, uma ligação, é um robô que está falando com você, ele diz o seguinte, me dá o teu protocolo. Como é que você vai dar protocolo se nem atendido você foi? Você não tem protocolo. Então tudo isso, veja, está acontecendo e o poder público está entrando em ação. E é muito bom, porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a Câmara Municipal de São Paulo, dois poderes legislativos muito influentes em nível nacional, porque São Paulo é como se fosse um país, para tomar providência. Porque você tem a ARCESP em nível estadual, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. E você tem a ANEEL. E foi constatado aí que a ANEEL, que tem que fiscalizar, não está fiscalizando. Exato. A própria deputada falou, a gente ouviu aqui. Então tem que haver, evidentemente, uma chamada para os diretores. Eu já disse aqui, trocou já o presidente, vai trocar, o presidente, mas isso já estava decidido antes de acontecer tudo o que aconteceu. Precisa mexer, precisa melhorar. Do jeito que está, não pode continuar. E vai ser importante os dois relatórios finais, tanto da Câmara como também da Assembleia Legislativa, para a gente ter todas as informações e tudo aquilo que a investigação vai revelar, para a gente ter mais dados para a gente comentar aqui. Mas eu acho que está indo por um bom caminho, viu, Carol? Concordo com você, Mário.
A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere como foi a terceira reunião da Comissão de Estudos da Sabesp. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com Câmara em Ação. Nesta quinta-feira foi realizada a terceira reunião da Comissão de Estudos da Sabesp. Nela, os vereadores ampliaram a discussão sobre uma eventual privatização da companhia. O projeto de lei de iniciativa do Executivo Estadual para a privatização da Sabesp está sendo analisado na Assembleia Legislativa. O município de São Paulo é responsável por 50% do faturamento da empresa, o que torna o tema fundamental no posicionamento da Câmara Municipal de São Paulo com relação aos critérios de uma privatização e os destinos da Sabesp. Participaram da reunião 2 convidados com pontos de vista diferentes sobre a empresa. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, Sintaema, contrário à privatização, trouxe alguns elementos que reforçam sua tese. Embora a Sabesp seja uma empresa lucrativa, a nossa prioridade é fazer saneamento e levar saúde para a população. Invertendo essa lógica, o lucro passa a ser prioritário e nós vamos ter, consequentemente, problemas, né? E a experiência no mundo e no Brasil já mostraram que onde o serviço de saneamento foi privatizado, nós tivemos piora na qualidade do serviço, problemas com os investimentos, porque as empresas acabam não cumprindo o contrato, perde-se o controle social e um aumento das tarifas. A fórmula que o governo propõe, ela não se sustenta. Usar uma parte da venda das ações para subsidiar a tarifa. E nós defendemos que a Sabesp, continuando pública, sim, ela teria condição de ter uma redução de tarifas. A Sabesp, continuando pública, aí sim a gente teria mecanismos de ampliar, de alongar os contratos e, a partir disso, reduzir ainda mais as tarifas que já são bastante adequadas. Gerson Kelman esteve à frente da Sabesp como presidente de 2015 a 2018. Enfrentou uma crise hídrica durante sua gestão. Segundo ele, não é interessante para o município de São Paulo ser contrário à desestatização. Os dirigentes públicos são necessariamente muito mais cautelosos nas suas decisões, muito mais conservadores. E isso não quer dizer que é bom, isso frequentemente não é bom. Que você toma uma decisão que não é a melhor, mas é que digamos, é a mais segura para a equipe. E isso atrapalha a produtividade da empresa. O município de São Paulo, seja no executivo, enfim, o município, a entidade, não tem como, constitucionalmente e legalmente, não tem como dizer, olha, quer saber, Sabesp, cuida da sua vida, e eu vou cuidar da minha aqui. A não ser que ele se junte, quer dizer, a não ser que, claro, pode dispensar a Sabesp, mas não tem uma solução solo. A infraestrutura que serve ao município de São Paulo não está só contida no município de São Paulo. A água que São Paulo bebe, o município de São Paulo bebe, é captada e tratada em outros municípios. O esgoto que São Paulo produz é tratado e lançado em outros municípios. Então, há uma inescapável solidariedade entre os municípios que não permite que São Paulo seria diferente de uma cidade que todas as instalações são dela, né? Mas no caso de que tenha, vamos dizer, instalações compartilhadas, constitucionalmente e legalmente, isso não é possível. Isso está em dissonância com os outros que vieram aqui, que falou que o município de São Paulo
que detém a estrutura toda da Sabesp aqui. Nossa, é óbvio que ela é compartilhada, nós estamos na região metropolitana, como o transporte é compartilhado também. A Câmara Municipal, quando aprovou a lei que fez o contrato em 2009, tem uma cláusula que dá conta dessa questão de caso ela seja privatizada, se rompa-se o contrato com ela e abra um processo licitatório ou até mesmo uma empresa municipal de saneamento básico. No final da reunião, os vereadores se manifestaram sobre a importância de todo este processo e sobre as informações prestadas antes de uma tomada de posição. Estamos avaliando todas as informações, estudos que nós estamos, estatísticas, técnicos, especialistas da área, engenheiros, enfim, estamos avaliando tudo ponto a ponto. É muito cedo para a gente tomar alguma decisão dizendo que somos favoráveis ou contra, mas estamos avaliando tudo e vamos chegar ao melhor para a cidade de São Paulo. A Sabesp é uma empresa que, para o município de São Paulo, nós temos um contrato entre Sabesp e município que é bastante vantajoso para o município, né? Então, o que ficou provado é que não tem ganho nenhum para a cidade de São Paulo, uma eventual privatização, desestatização, venda de ações, enfim, não tem, assim, isso é uma coisa que a gente pôde perceber. Foi falado sobre a questão das represas, Billings, Guarapiranga, eu acho que está correto, é algo que tem que trazer mesmo, é uma empresa que tem que avançar e muito, o senhor Fagia trouxe, é importante, está tendo uma redução da contaminação. Então, não é que é uma contaminação que está mesma ou que está aumentando. Não, ao longo dos últimos anos ela está diminuindo. Então, é um trabalho que está sendo feito, que eu acho que é importante ser reconhecido. Hoje, a Sabesp, até pela regra da questão da divisão, do repasse de dividendo, ela faz o máximo possível dentro da lei para reinvestir no próprio serviço. Assim. E agora, se tiver a venda de ações do Estado e a perda do controle acionário do Estado, não tem nenhuma garantia que isso vai continuar. Estamos aí no meio dos trabalhos. Temos muito ainda o que colher, né, com relação às informações, a subsídios. Já foi organizado aqui na próxima sexta-feira, dia 8, faremos algumas diligências nas duas represas, Billings e Guarapiranga, para apurarmos as irregularidades com relação aos esgotos que não são tratados, enfim. Eu acho que estamos no caminho certo para que os vereadores e as vereadoras tomem a melhor decisão para a população da nossa cidade. Foram aprovados também 4 requerimentos com pedidos de informações sobre o funcionamento da Sabesp e convites para representantes de empresas ligadas ao saneamento básico para a continuidade dos trabalhos. Olha, a gente pode ver que a cada reunião da comissão, né, mais pontos aparecem, mais questões são levantadas nessa reunião e aquilo que a gente fala da importância é uma comissão de estudos, né, da privatização da Sabesp e cada reunião a gente tem um ponto a mais para discutir, tem uma questão, agora a comissão vai fazer diligências também para in loco mesmo lá, fiscalizar, averiguar como está a situação das represas na Zona Sul de São Paulo, é muito importante, né? É porque é importante pontuar, sempre que a gente fala nesse assunto, eu e a Carol, nós já comentamos aqui no Câmara em Ação, é importante pontuar por que essa comissão de estudos da Câmara Municipal de São Paulo. Quando a gente fala Sabesp é do governo do Estado, enfim, privatização quem vai fazer é o governo do Estado, mas a cidade de São Paulo ela é fundamental nisso, por quê? Porque a Lei 14.934, já falei, mas vou repetir, 14.934, de 18 de junho de 2009, assinada pelo então prefeito Gilberto Kassab. Ela diz o seguinte, que a cidade de São Paulo, através da ARCESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, celebra esse contrato com a Sabesp, para que a Sabesp entre. Então, até aí tudo certo, a lei é essa. Só que no artigo 2º da lei, está escrito o seguinte, muito claro, todos os ajustes deverão ser feitos pelo governo do Estado em relação à Sabesp, em relação ao trabalho da Sabesp, em relação à cidade de São Paulo. Menos um, no caso da transferência do controle acionário, ou seja, se transferir o controle acionário, esse contrato deixa de existir. O vereador até citou, deixa de existir esse contrato. Então, por isso que essa comissão de estudos, ela tem muita validade. E o que a Carol falou é uma coisa importante, porque se a gente for analisar, existe um órgão de pesquisa na Holanda, e foi feita uma pesquisa em nível internacional. De 2000 a 2019, 312 cidades de 36 países diferentes
E não estou falando de cidade pequena, não. Estou falando de Paris, capital da França, estou falando de Berlim, capital da Alemanha, estou falando de Buenos Aires, capital da Argentina, e estou falando, né, aqui ainda na América Central, de La Paz, na Bolívia. Essas são apenas 4 que eu estou falando aqui, porque se for falar todas, não dá tempo. Enfim, o que essa pesquisa revelou? Que essas 312 cidades de 2000 a 2019 reestatizaram os serviços de saneamento, de água, tratamento, água, esgoto. Eles reestatizaram. Por quê? Primeiro ponto, contas ficaram altíssimas. As pessoas não tinham condição de pagar. Segundo ponto, tudo aquilo que foi prometido não foi cumprido. Terceiro ponto, dificuldade, e aí era uma dificuldade muito grande pela pesquisa, ela mostra isso, de monitoramento do que se estava fazendo. Quer dizer, a população não tinha satisfação daquilo que estava... E o que estava sendo prometido não estava sendo cumprido. Então, isso é apenas um dado para mostrar o que pode vir por aí no caso de uma privatização. Você vê que é pesquisa, são números e números importantes. Então, a gente tem que esperar muito, contar com essa comissão de estudos, acompanhar tudo aquilo que ela está levando, porque faz parte da sua vida isso aí, ó. Você que está nos assistindo, é a sua vida. É saneamento básico, é água, é a sua vida que está em jogo aí. E no primeiro VT sobre a lei orçamentária anual, o próprio presidente Milton Leite falou da questão da Sabesp, que para uma segunda votação tem que incluir ali, né, no orçamento da cidade, essa questão da Sabesp também, que pode modificar bem o orçamento. Porque se privatizar, o contrato é rompido. Exatamente. Então São Paulo fica sem uma empresa, porque o contrato acaba. Então São Paulo fica sem uma empresa. É necessário, de repente, o próprio vereador falou, de repente se fazer um serviço municipal de águas e esgotos. Então veja como é uma coisa seríssima, né? Com certeza. Málio, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Muito obrigada. Sempre é um privilégio participar, você sabe, com os nossos telespectadores, com você, Carol, mostrando a importância do Poder Legislativo. Tudo aquilo que é tratado, que é discutido, que é votado aqui, pode mudar a sua vida. Por isso você tem que se engajar. sãopaulo.sp.leg.br, portal da Câmara, você tem acesso à TV Câmara, à web rádio, às redes sociais. Participe. Obrigada. Obrigado a você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.